Segunda, a tensão explode de vez em coração acelerado quando Janete finalmente descobre a verdade por trás do silêncio e do sofrimento de Agrado. Depois de tantas humilhações, chantagens e manipulações emocionais, vem à tona que a jovem abriu mão do próprio passado com João Raul apenas para proteger a mãe. A revelação cai como uma bomba. Janete fica completamente abalada ao perceber o tamanho do sacrifício que a filha fez em silêncio. Durante todo esse tempo, Agrado suportou dores emocionais enormes. Engoliu sentimentos e permitiu que Nayane manipulasse situações só para impedir que segredos perigosos destruíssem sua família. Zuzu percebe imediatamente o peso daquela descoberta e aconselha Janete a conversar diretamente com Agrado antes que a relação entre as duas seja consumida por mágoas e mal-entendidos. O clima entre mãe e filha fica carregado de emoção. Janete sente culpa. Uma culpa profunda e sufocante por não ter percebido antes o quanto Agrado estava sofrendo calada. Ela começa a revisitar mentalmente cada momento estranho, cada silêncio da filha e cada atitude que antes parecia sem explicação. E então entende tudo. Enquanto isso, Irene perde completamente a paciência com Valmir ao descobrir que ele enviou uma carta anônima para Janete. A atitude do homem provoca revolta nela, porque Irene percebe que Valmir continua alimentando segredos, suspeitas e jogos perigosos pelas costas de todos. A discussão entre os dois fica intensa. Irene acusa Valmir de estar provocando ainda mais caos numa situação que já está completamente fora de controle. Ela sente que ele está obcecado em descobrir verdades antigas sem pensar nas consequências emocionais que isso pode causar. Só que Valmir não consegue ignorar os próprios sentimentos. Existe uma inquietação crescente dentro dele. Uma sensação constante de que todos ao redor estão escondendo alguma coisa muito maior do que aparenta. Enquanto isso, Gael resolve se oferecer para levar Ana Castela até Bom Retorno. A atitude dele irrita profundamente Nayane. O simples fato de ver Gael próximo de outra mulher desperta nela um sentimento estranho, misturado com ciúme, orgulho ferido e necessidade de controle. Nayane tenta esconder a revolta, mas claramente se incomoda ao perceber que Gael parece cada vez menos interessado em girar ao redor dela. E o pior para Nayane é que Ana Castela parece se divertir genuinamente ao lado dele. Durante a viagem, os dois vivem momentos leves, espontâneos e cheios de química. Ana Castela se diverte na estrada, ri das brincadeiras de Gael e demonstra estar completamente à vontade perto dele. O clima entre os dois começa a chamar atenção, porque Gael surge diferente, mais solto, mais verdadeiro, e isso faz Nayane sentir que talvez esteja perdendo o controle sobre ele. Enquanto isso, Janete finalmente cria coragem para conversar seriamente com Agrado. A conversa entre mãe e filha é uma das mais emocionantes até agora. Janete confronta Agrado sobre o fato de ela ter desistido do próprio passado com João Raul apenas para protegê-la. O olhar de Janete carrega dor, culpa e tristeza ao perceber até onde a filha foi capaz de chegar por amor. Agrado tenta manter firmeza, mas o sofrimento dela fica evidente. Porque abrir mão de João Raul não foi uma decisão simples. Pelo contrário, foi uma escolha cruel, dolorosa e cheia de feridas emocionais. Ela precisou sufocar sentimentos verdadeiros enquanto assistia Nayane manipular tudo ao redor dela. O peso emocional daquela renúncia começa finalmente a aparecer. Enquanto os conflitos familiares aumentam, Leandro vive um momento completamente diferente. Ele começa a ficar cada vez mais encantado pelas atitudes de Eduarda. Pequenos gestos dela mexem profundamente com ele. O jeito cuidadoso, a forma de tratar as pessoas e principalmente a força emocional que Eduarda demonstra diante das dificuldades fazem Leandro enxergá-la de maneira ainda mais intensa. Ele percebe que não consegue mais esconder o quanto está apaixonado. Só que ao mesmo tempo existe medo, porque Leandro sente que tudo ao redor deles está sempre cercado por confusão emocional, rivalidades e situações mal resolvidas. Enquanto isso, a Laurzinho entra em desespero ao perceber que Ana Castela sumiu. O empresário exige imediatamente que toda a equipe encontre a cantora antes que a situação vire um escândalo gigantesco. O nervosismo toma conta dos bastidores porque ninguém sabe exatamente onde ela está. Só que enquanto todos entram em pânico, Ana Castela continua tranquila na estrada ao lado de Gael. E então acontece uma grande surpresa. Depois de toda a movimentação, Ana Castela decide permanecer em Bom Retorno para realizar seu show. A notícia pega todo mundo desprevenido. O clima muda completamente na cidade, porque a presença dela promete movimentar não apenas os fãs, mas também várias relações emocionais que já estavam estremecidas. Enquanto isso, Janete toma uma decisão que pode mudar completamente o rumo da história.
Consumida pelas dúvidas, pelos segredos do passado e pelas revelações recentes, ela resolve procurar uma delegacia para esclarecer de uma vez por todas a morte de Jean Carlos. O clima fica pesado imediatamente, porque o nome de Jean Carlos traz de volta feridas antigas, culpas escondidas e verdades que muita gente preferia manter enterradas para sempre. Janete entra na delegacia carregando medo no olhar. Ela sabe que mexer nesse assunto pode destruir vidas, revelar mentiras perigosas e provocar uma guerra emocional sem volta. Mas mesmo assim decide seguir em frente. E agora que ela parece disposta a descobrir toda a verdade sobre a morte de Jean Carlos, a grande pergunta começa a assustar todos ao redor. Quem realmente está escondendo o segredo mais sombrio dessa história? Terça. O clima explode de vez em coração acelerado quando Janete toma coragem para fazer uma revelação que pode destruir várias vidas ao mesmo tempo. Consumida pela culpa, pelos segredos do passado e pelo peso emocional que vem carregando há anos, ela finalmente conta para Agrado, que revelou ao delegado tudo o que sabe sobre a morte de Jean Carlos. A notícia cai como uma bomba. Agrado fica completamente paralisada diante da mãe. O olhar dela mistura medo, choque e desespero. Porque no fundo ela sabe exatamente o tamanho da tragédia que essa decisão pode provocar. Mexer novamente nesse assunto significa trazer à tona mentiras antigas, culpas escondidas e verdades capazes de destruir pessoas importantes. Janete tenta explicar que não suportava mais viver sufocada pelos segredos. Ela sente que passou tempo demais tentando proteger todo mundo enquanto a própria vida emocional desmoronava lentamente. Agora, pela primeira vez, decide enfrentar as consequências. Enquanto isso, Eduarda reage de maneira completamente diferente. Ao descobrir que Janete finalmente começou a abrir o jogo, ela se anima imediatamente com a possibilidade de Agrado finalmente desmascarar Nayane diante de João Raul, porque para Eduarda já passou da hora da verdade explodir. Ela está cansada de assistir Nayane manipulando situações, destruindo vidas e usando mentiras para manter João Raul preso emocionalmente. Eduarda percebe que talvez finalmente tenha chegado o momento de virar esse jogo. Só que tudo acontece justamente no dia da grande festa Canta Centro-Oeste. A cidade inteira entra em clima de evento. O movimento aumenta, os bastidores ficam tensos e a pressão emocional cresce entre todos os envolvidos. O festival promete movimentar não apenas a música sertaneja, mas também os relacionamentos já estremecidos entre vários personagens. Enquanto isso, Ana Castela participa do programa de Palhares Leite. O clima no estúdio é de entusiasmo, mas também existe tensão escondida nos bastidores, porque muita gente percebe que a presença dela está mexendo diretamente com os ciúmes, inseguranças e disputas emocionais dentro da cidade, principalmente com Nayane. Ao mesmo tempo, Zila vive mais um momento desesperador. Ela acorda e percebe que dormiu na casa de Ronei. O choque bate imediatamente. A empresária entra em pânico ao entender a dimensão do problema, porque além do envolvimento secreto entre os dois já estar extremamente perigoso, agora existe o risco de o caso vir à tona de maneira humilhante. E para piorar ainda mais a situação, Sinara continua usando tudo isso contra ela. Mais uma vez, Zila acaba cedendo às chantagens. Ela se sente completamente encurralada emocionalmente. A mulher que sempre tentou controlar tudo ao redor agora vive dominada pelo medo constante de ser exposta publicamente. Sinara percebe isso, e parece sentir prazer em ver Zila perdendo o controle da própria vida. Enquanto isso, Agrado vive um conflito emocional enorme. Ela procura Leandro para conversar sobre a possibilidade de revelar toda a verdade sobre o passado dela com João Raul. O peso dessa decisão aparece no olhar dela o tempo inteiro. Porque Agrado sabe que no momento em que abrir a boca, uma avalanche emocional vai atingir muita gente ao redor. João Raul descobrirá que foi enganado. Nayane poderá ser desmascarada. E relações importantes talvez nunca mais sejam as mesmas. Leandro escuta tudo com atenção. E fica claro que ele está cada vez mais envolvido emocionalmente com Agrado. O rapaz percebe o sofrimento dela, a culpa e principalmente o medo de destruir pessoas que ama ao contar a verdade. Enquanto alguns tentam encontrar coragem para revelar segredos, Irene decide agir de maneira mais direta. Ela procura Gael e pede que ele se afaste de Nayane. A conversa fica pesada. Irene demonstra preocupação verdadeira ao perceber que Nayane continua emocionalmente instável, manipuladora e cada vez mais perigosa nas atitudes que toma. Ela sente que Gael pode acabar sendo arrastado para problemas enormes se continuar tão próximo dela. Só que Gael não parece disposto a simplesmente obedecer. Existe algo em Nayane que continua mexendo com ele.
Enquanto isso, a Laurzinho começa a perder completamente a paciência. O empresário tenta contato com Agrado e Eduarda, mas não consegue falar com nenhuma das duas. O nervosismo toma conta dele rapidamente porque o evento está acontecendo e as ausências começam a provocar problemas sérios nos bastidores. A tensão aumenta ainda mais quando Agrado e Eduarda percebem que Osmar está se comportando de maneira extremamente estranha. As duas sentem que existe alguma coisa errada acontecendo. Osmar demonstra nervosismo, age de maneira evasiva e parece esconder informações importantes. O clima fica carregado de suspeitas. E então a verdade começa finalmente a aparecer. Agrado consegue falar com Leandro e descobre uma informação bombástica. Nayane armou tudo para afastar Agrado e Eduarda da cidade. O choque é imediato. Toda a raiva, mágoa e humilhação acumuladas explodem dentro dela de uma vez. Porque naquele instante Agrado entende até onde Nayane foi capaz de ir para manipular João Raul e impedir que a verdade viesse à tona. A sensação de traição se mistura com revolta. Agrado percebe que passou tempo demais permitindo que Nayane destruísse sua vida emocional sem reagir, e então toma uma decisão definitiva. Ela decide desmascarar Nayane. O olhar dela muda completamente naquele instante. Pela primeira vez, Agrado parece disposta a parar de fugir, parar de proteger todo mundo e finalmente revelar toda a verdade custe o que custar. E agora que ela decidiu enfrentar Nayane de frente, a grande pergunta começa a assustar todos ao redor. O que vai acontecer quando João Raul finalmente descobrir quem realmente manipulou sua vida esse tempo inteiro? Quarta, o dia começa cercado de tensão para Agrado. Depois de descobrir toda a armação de Nayane e perceber até onde a rival foi capaz de chegar para destruir sua vida, ela passa horas pensando em como revelar toda a verdade sobre o passado dela sem acabar destruindo ainda mais João Raul. O conflito dentro dela é enorme. Porque ao mesmo tempo em que deseja desmascarar Nayane diante de todos, Agrado também sabe que João Raul ficará devastado ao descobrir que viveu enganado esse tempo inteiro. Ela lembra dos momentos que viveu ao lado dele, das músicas, das promessas e principalmente da história que os dois construíram antes de tudo desmoronar. O medo de machucar João Raul ainda existe, mas a revolta contra Nayane começa finalmente a falar mais alto. Enquanto isso, o grande evento musical continua movimentando o Bom Retorno. Nayane sobe ao palco tentando manter a pose de estrela perfeita, mas o nervosismo dela já começa a aparecer. A pressão emocional está enorme depois das ameaças de Agrado, e qualquer detalhe parece suficiente para fazê-la perder o controle. E então acontece uma situação inesperada. Bar acaba prejudicando a apresentação de Nayane sem querer. O clima vira um caos. Problemas durante o show deixam Nayane visivelmente abalada diante do público. Ela tenta disfarçar, tenta manter o sorriso e continuar cantando normalmente, mas a humilhação mexe profundamente com ela. João Raul percebe imediatamente o desespero da noiva e corre para confortá-la. A aproximação dos dois mexe ainda mais com Agrado, que observa tudo sentindo o coração apertar. Porque apesar de toda mentira, ainda existe sentimento envolvido naquela história. Enquanto isso, Irene perde novamente a paciência com Valmir. A mulher confronta o marido de maneira dura ao descobrir que ele permitiu que João Raul pedisse Nayane em noivado mesmo sabendo de toda a verdade sobre Diana. A discussão explode. Irene acusa Valmir de ter destruído a vida do próprio filho ao esconder informações tão importantes. Ela sente raiva, decepção e principalmente revolta ao perceber que João Raul foi conduzido para uma mentira gigantesca enquanto o pai fingia normalidade. Valmir tenta justificar suas decisões, mas nem ele próprio parece acreditar nas desculpas que dá. O peso da culpa começa finalmente a esmagá-lo. Enquanto isso, Janete e a Laurzinho têm uma conversa importante. Os dois falam sobre os conflitos envolvendo Agrado, Nayane e João Raul, mas também demonstram preocupação com tudo que ainda pode explodir dali para frente. A Laurzinho percebe claramente que existe uma bomba emocional prestes a destruir várias relações ao mesmo tempo, e essa bomba explode pouco depois. Agrado e Eduarda finalmente decidem agir. As duas desmascaram Nayane. O momento é devastador. A verdade começa a surgir diante de todos e o clima vira um verdadeiro terremoto emocional. Nayane perde completamente o chão ao perceber que suas mentiras estão começando a ruir uma por uma. O olhar dela se enche de pânico, porque naquele instante entende que pode perder João Raul, a imagem pública e toda a vida que construiu baseada em manipulações. Mas não é só ela que entra em desespero. Rony e Zilá também ficam aterrorizados.
Os dois percebem que se as mentiras de Nayane começaram a ser expostas, os próprios segredos deles podem vir à tona logo em seguida. O caso escondido entre os dois continua sendo uma bomba prestes a explodir. Enquanto o caos toma conta da situação, Janete decide confrontar Zilá diretamente. A conversa fica pesada rapidamente. Janete já não suporta mais assistir tantas manipulações acontecendo ao redor dela e deixa claro que está cansada de mentiras, chantagens e jogos emocionais. Zilá tenta manter postura firme, mas começa a sentir que está perdendo o controle sobre tudo. Ao mesmo tempo, Gael resolve chamar Ana Castela para sair. Os dois vivem momentos leves e cheios de química longe da confusão emocional que domina a cidade. Ana Castela se diverte ao lado dele, e Gael demonstra um lado muito mais tranquilo e verdadeiro quando está perto dela. A aproximação entre os dois começa a ficar cada vez mais evidente. Enquanto isso, chega o momento mais esperado e mais doloroso do capítulo. Pressionado pela culpa, Valmir finalmente cria coragem para confessar a João Raul que sempre soube que Agrado era de Ana. A revelação destrói João Raul emocionalmente. O rapaz fica em choque ao perceber que viveu enganado não apenas por Nayane, mas também pelo próprio pai. A sensação de traição toma conta dele de maneira brutal. Toda a confiança que tinha em Valmir desmorona naquele instante. Enquanto João Raul tenta processar a verdade, Alaurzinho também demonstra profunda decepção com Nayane. O empresário percebe que foi manipulado junto com todos os outros e começa a enxergar finalmente quem ela realmente é. Só que o clima piora ainda mais quando João Raul e Agrado acabam discutindo. Os dois colocam para fora mágoas, dores e sentimentos guardados por muito tempo. Existe amor ali, mas também existe sofrimento acumulado. João Raul se sente destruído por ter vivido tanto tempo acreditando numa mentira. Agrado, por sua vez, carrega a dor de ter aberto mão do próprio amor tentando proteger a mãe e evitar ainda mais tragédias. Enquanto isso, Nayane entra em verdadeiro desespero. Ela percebe que o futuro que construiu está desmoronando diante dos próprios olhos. O medo de perder João Raul, a fama e o status começa a sufocá-la de maneira brutal. Mas mesmo diante do caos, Alana e Rony tentam salvar o evento. Os dois insistem para que João Raul e Agrado cantem juntos novamente. No começo existe resistência. O clima entre eles ainda está pesado demais. Só que quando finalmente sobem ao palco e começam a cantar a música que marcou a história dos dois, a emoção toma conta completamente. João Raul e Agrado se emocionam profundamente. Os olhares dizem tudo aquilo que as palavras já não conseguem explicar. O amor, a dor, a saudade e o arrependimento aparecem de maneira intensa diante de todos. E naquele instante, enquanto a música ecoa e os sentimentos explodem, fica impossível não se perguntar, depois de tantas mentiras e traições, ainda existe chance para João Raul e Agrado reconstruírem a história que Nayane tentou destruir? Quinta. O clima emocional explode completamente em Coração Acelerado depois da apresentação mais dolorosa da vida de João Raul e Agrado. O público acompanha tudo sem imaginar que por trás daquela música carregada de sentimento, existe uma história destruída por mentiras, manipulações e sofrimento acumulado durante anos. No auge da emoção, os dois simplesmente interrompem a apresentação. O silêncio toma conta do evento. João Raul e Agrado, completamente abalados, fazem uma declaração inesperada diante de todos. Eles afirmam que nunca mais cantarão aquela música juntos novamente. A frase cai como uma bomba. O público fica em choque ao perceber a tensão entre os dois. O clima no palco muda imediatamente. O olhar de Agrado está cheio de dor, enquanto João Raul parece emocionalmente devastado depois de descobrir toda a verdade sobre Diana e as mentiras de Nayane. Existe amor ali, mas também existe mágoa demais. Os dois carregam feridas profundas causadas por manipulações, silêncio e escolhas dolorosas que destruíram a história deles aos poucos. Enquanto o clima fica pesado no palco, Eduarda tenta salvar a apresentação. Ela assume o controle da situação com coragem e segue cantando, tentando impedir que o evento termine em desastre completo. A postura dela chama atenção imediatamente. Leandro observa tudo admirado. O rapaz fica ainda mais encantado com a força emocional de Eduarda. Mesmo em meio ao caos, ela consegue manter firmeza, equilíbrio e profissionalismo. Pequenos detalhes do jeito dela mexem profundamente com ele. Só que Leandro também sente preocupação, porque percebe que Eduarda continua escondendo coisas importantes. Enquanto alguns vivem conflitos emocionais intensos, outros comemoram o caos. Rony e Bará celebram a repercussão gigantesca da festa. Para eles, pouco importa o sofrimento emocional envolvido.
O que interessa é a audiência, comentário na internet e movimentação do público. Os dois enxergam a tragédia emocional dos outros quase como espetáculo. Enquanto isso, Ana Castela e Gael acabam se encontrando novamente. O clima entre eles fica cada vez mais próximo. Os dois demonstram uma conexão leve, espontânea e cheia de química. Gael parece diferente quando está perto dela. Mais tranquilo, mais verdadeiro e distante das confusões envolvendo Nayane. Ana Castela percebe isso, e claramente gosta da companhia dele. Enquanto os dois se aproximam, outra bomba começa a crescer silenciosamente nos bastidores. Zilá procura Sinara completamente desesperada. Ela conta que Janete revelou tudo sobre a morte de Jean Carlos. O choque bate imediatamente. Sinara percebe na mesma hora o tamanho da tragédia que pode explodir dali pra frente. Porque se esse segredo vier totalmente à tona, muita gente pode acabar destruída emocionalmente, e talvez até criminalmente. O medo toma conta das duas. Pela primeira vez, Zilá demonstra verdadeiro pânico ao perceber que os segredos enterrados do passado estão começando a escapar do controle. Enquanto isso, Agrado vive um momento extremamente importante ao lado de Leandro. Depois de tantos sofrimentos, dúvidas e manipulações emocionais, ela finalmente abre o coração. Agrado se declara para ele. A cena é carregada de emoção. Ela admite que encontrou em Leandro algo que não sentia há muito tempo: acolhimento, paz e sinceridade. O rapaz escuta tudo emocionado, percebendo que a ligação entre os dois ficou muito mais forte do que ambos imaginavam. Só que nem tudo ao redor deles está em paz. João Raul continua completamente abalado emocionalmente. Depois de descobrir as mentiras de Nayane, ele decide tomar uma atitude definitiva e pede um tempo no relacionamento. A notícia destrói Nayane por dentro. Ela sente o mundo desmoronar diante dos próprios olhos. O medo de perder João Raul se mistura com desespero, raiva e humilhação. Porque Nayane percebe que toda a vida que construiu baseada em manipulação está começando a ruir rapidamente. Enquanto isso, Leandro continua inquieto com o comportamento de Eduarda. Existe um segredo envolvendo ela que começa a assustá-lo. O rapaz percebe que Eduarda carrega dores escondidas, silêncios estranhos e assuntos que evita tocar. E isso começa lentamente a despertar preocupação verdadeira dentro dele. Enquanto os relacionamentos entram em crise, Sinara mostra mais uma vez que continua agindo nas sombras. Antes de devolver o livro de Nora para a avó, ela copia todo o conteúdo escondida. A atitude revela que Sinara está planejando alguma coisa muito maior do que aparenta. O olhar dela demonstra frieza, estratégia e uma obsessão crescente em descobrir segredos capazes de virar o jogo ao seu favor. Enquanto isso, Alaor finalmente explode contra Nayane. Cansado das mentiras, das manipulações e da confusão constante envolvendo a jovem, ele discute duramente com ela e toma uma decisão radical: sair de casa. O clima fica pesadíssimo. Nayane tenta argumentar, tenta controlar a situação, mas Alaor já está completamente decepcionado. Ele percebe que a presença dela vem destruindo o equilíbrio da família e provocando conflitos atrás de conflitos. A saída dele deixa Nayane ainda mais desesperada, porque ela sente que está perdendo apoio de todos os lados ao mesmo tempo. Enquanto isso, João Raul tenta colocar os pensamentos em ordem e procura Nora para conversar. O rapaz está emocionalmente destruído. Ele fala sobre a dor da mentira, sobre a sensação de ter sido enganado pela mulher que amava e também pelo próprio pai. Nora tenta aconselhá-lo, mostrando que decisões tomadas no calor da dor podem piorar ainda mais tudo ao redor. Mas João Raul parece decidido. Depois da conversa, ele procura Roney e Nayane e avisa que fará uma declaração oficial. A notícia deixa os dois em choque. O olhar de Nayane se enche de medo imediatamente. Porque naquele instante ela percebe que João Raul talvez esteja prestes a destruir publicamente todas as mentiras que ela lutou tanto para esconder. E agora que João Raul decidiu falar diante de todos, a pergunta que começa a assustar Bom Retorno inteira é uma só. Será que Nayane conseguirá sobreviver quando toda a verdade finalmente explodir em público? Sexta. O clima continua completamente destruído em Coração Acelerado depois das revelações envolvendo Nayane, Agrado e João Raul. O romance que parecia perfeito diante das câmeras agora virou um acordo frio, vazio e cercado de ressentimento. Logo no início, João Raul toma uma atitude que deixa Nayane emocionalmente arrasada. Ele informa que os dois continuarão juntos apenas diante do público para cumprir contratos comerciais e preservar a imagem construída pela carreira sertaneja. Mas deixa uma coisa extremamente clara: entre eles acabou de verdade. A fala dele corta Nayane como uma faca.
porque naquele instante ela percebe que perdeu muito mais do que um namorado. Perdeu o homem que realmente amava, perdeu o controle da situação e começou a assistir sua vida desmoronar diante dos próprios olhos. João Raul está frio, distante, machucado demais para fingir qualquer sentimento. Ele deixa claro que manterá a aparência do relacionamento apenas por obrigação profissional. Nada além disso acontecerá entre os dois. O choque emocional em Nayane é brutal. Ela tenta manter postura, tenta disfarçar a dor e o desespero, mas por dentro sente um vazio gigantesco crescendo. O medo de ser abandonada publicamente começa a sufocá-la. Enquanto isso, Agrado e Eduarda vivem um momento completamente diferente. As duas começam a fazer enorme sucesso na internet. Depois das apresentações emocionantes e da repercussão envolvendo toda a confusão com Nayane, o público passa a enxergar Agrado e Eduarda de maneira ainda mais forte. Vídeos, comentários e mensagens começam a explodir nas redes. A química delas no palco chama a atenção imediatamente. E Agrado acaba conquistando ainda mais apoio do público depois que as mentiras de Nayane começam a aparecer. Enquanto isso, João Raul concede uma entrevista para Thalita. O clima da conversa é pesado. Thalita percebe claramente que existe sofrimento emocional escondido nas respostas dele. João Raul tenta manter postura séria e profissional, mas o olhar denuncia o tamanho da dor que está carregando. Porque no fundo ele ainda está destruído por descobrir que viveu uma mentira durante tanto tempo. Ao mesmo tempo, a Laurzinho começa a mostrar que perdeu completamente a paciência com Rony. Durante uma conversa com Malvino, ele admite que pretende afastar o rapaz do grupo Amaral. A decisão nasce tanto pelos problemas profissionais quanto pelo comportamento cada vez mais suspeito de Rony. A Laurzinho percebe que o rapaz está envolvido em conflitos perigosos demais e teme que isso acabe manchando ainda mais a imagem do grupo. Enquanto alguns tentam reorganizar a vida profissional, outros começam a afundar em problemas muito maiores. Zilá passa por um dos momentos mais tensos da vida dela. A empresária é interrogada pelo delegado Albano sobre a morte de Jean Carlos. O nervosismo toma conta dela imediatamente. Cada pergunta do delegado parece uma ameaça direta aos segredos que ela vem tentando esconder há anos. O medo aparece no olhar, na voz e até na maneira como tenta responder, porque Zilá sabe muito mais do que admite. E o simples fato de a polícia voltar a mexer nesse caso faz ela sentir que tudo pode explodir de vez. Enquanto isso, Laurinha e Esteban tentam confortar Nayane. Os dois percebem claramente que ela está emocionalmente destruída depois da conversa com João Raul. Mesmo tentando demonstrar força, Nayane está desmoronando internamente. O orgulho dela foi esmagado, porque pela primeira vez João Raul realmente se afastou emocionalmente. Enquanto isso, Valmir decide enfrentar o próprio passado. Consumido pela culpa, ele procura João Raul e finalmente confessa todas as mentiras que contou ao longo do tempo. O homem admite que escondeu verdades importantes e pede perdão ao filho. A conversa é extremamente dolorosa. João Raul ouve tudo carregando mágoa, decepção e tristeza. Porque além de ter sido enganado por Nayane, ele também percebe que o próprio pai ajudou a alimentar aquela mentira durante muito tempo. A confiança entre os dois fica profundamente abalada. Enquanto isso, a Laurzinho procura Janete. A aproximação entre eles volta a chamar a atenção de todos ao redor. Existe uma conexão forte, antiga e cheia de sentimentos mal resolvidos entre os dois. E Palhares percebe isso claramente. Durante uma conversa com Zeca, ele comenta que separar a Laurzinho e Janete parece praticamente impossível. O homem nota que, apesar de todos os conflitos e dificuldades, existe uma ligação emocional poderosa entre eles. Só que outra bomba explode logo em seguida. Palhares acaba reconhecendo Zilá no prédio de Rony. O choque é imediato. A descoberta acende um alerta gigantesco dentro dele, porque naquele instante começa a ficar claro que existe algo muito suspeito acontecendo entre os dois. E se o caso secreto vier à tona, o escândalo pode destruir várias relações ao mesmo tempo. Enquanto isso, Valmir procura Dilson. O homem parece cada vez mais desesperado para encontrar respostas e aliviar parte da culpa que vem carregando. O peso emocional das mentiras finalmente começa a esmagá-lo de verdade. Mas o momento mais explosivo do capítulo acontece quando Agrado decide enfrentar Nayane diretamente. Chega ao limite. Sem suportar mais as mentiras, manipulações e roubos emocionais da rival, Agrado exige que Nayane devolva sua medalhinha de Santa Cecília. O pedido carrega um peso enorme, porque a medalhinha representa memória, identidade, passado e tudo aquilo que Nayane tentou tomar dela ao longo dos anos. O clima entre as duas fica insuportável.
Nayane sente o golpe emocional imediatamente. Pela primeira vez ela percebe que Agrado não pretende mais fugir, abaixar a cabeça ou aceitar humilhações em silêncio. O olhar de Agrado está diferente. Mais firme, mais revoltado, mais disposto a recuperar tudo aquilo que lhe foi arrancado. E naquele instante, enquanto Nayane encara a rival completamente pressionada, uma pergunta começa a assustar todo mundo ao redor. Será que chegou finalmente o momento da queda definitiva de Nayane?